Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 31 de janeiro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o sexto vídeo, número 6, da série Um Ateu e um Cristão numa Igreja. Essa série é sobre um áudio com duração de 10 minutos e 35 segundos. Esse áudio está exposto na íntegra no primeiro vídeo da série. Quem fez esse áudio? O ateu Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, a 180 quilômetros de Aparecida, cidade também localizada no estado de São Paulo, com um polo turístico ali muito forte cristão católico. O Edson Martins esteve lá na cidade acompanhando sua esposa, que é devota de Nossa Senhora Aparecida. Naquela ocasião, ele se encontrou com um senhor que mora em Florianópolis, Santa Catarina, cristão católico fervoroso e devoto de Nossa Senhora Aparecida. A partir desse vídeo, estou aqui analisando rapidamente, trecho a trecho. Quando você ouve um áudio, esse aí, por exemplo, você só o ouve pela primeira vez, então você apreende pouca coisa. Daí a razão dessa série, porque aqui estou analisando trecho a trecho, certinho? Então vamos agora a mais um trecho aí do áudio. Ouça o que o senhor católico diz para o Edson Martins e preste bem atenção no que o Edson Martins diz para ele. Depois eu volto aqui, certinho? Vamos lá. Conheci um cara que ele também se apregou a ela, né? O cara conseguiu 5 carros, empresa. O cara ele mora aqui, ele vem 5 vezes por ano aqui. É. Nossa, Que ele conseguiu 5 tudo através da Nossa Senhora Aparecida. carros. Fazenda, conseguiu vencer na vida, tudo, trocar carro. Eu conheci ele lá em Florianópolis, foi lá, tava conversando comigo. Sim, mas ele atribui a ela como mas ele não tudo a trabalhou para fazer isso? Não, trabalhou, mas só que foi desenvolvendo rápido, né? Começa como limpeza, já tava de gerente. Ah, tá. A fé, né, foi desenvolvendo rápido, né? Muito bem. Você ouviu aí o senhor de Florianópolis, católico fervoroso, devoto de Nossa Senhora Aparecida? Ele diz ao Edson que conheceu uma pessoa lá em Florianópolis, uma pessoa muito apegada a Nossa Senhora Aparecida. E ele diz que essa pessoa vai à Aparecida 5 vezes por ano. Então ele diz que essa pessoa, por ser apegada a Nossa Senhora Aparecida, recebeu dela muitos presentes. Por exemplo, essa pessoa que era pobre ficou rica, muito rica, chegou a possuir aí mais de 5 carros, uma mansão, empresas, fazendas, etc. Que, devido à crença dele em Nossa Senhora Aparecida, ele recebeu aí presentes dela. Gente, quando eu ouço isso aí, de um fiel que frequenta uma igreja qualquer, seja católica ou evangélica, quando eu ouço um discurso desse, eu tenho dó desse cidadão aí, que é facilmente enganado por líderes religiosos. Esse discurso de atrelar crença em uma entidade espiritual qualquer, com riqueza patrimonial, isso aí é mais discurso que a gente vê no meio evangélico e não no meio católico. Esse negócio de, se você crer numa entidade X, você obterá ganhos aí patrimoniais, atrelando riqueza à crença em entidades espirituais. Isso aí é discurso mais de evangélico e não de católico. Muito bem, mas você vê isso aí, quando eu vejo isso, eu tenho dó dessas pessoas, desse senhor aí que está conversando com Edson Martins. Ora,
A crença religiosa é o que eu digo, a religião, a crença religiosa, como dizia Freud, conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. Quando a pessoa entra numa crença religiosa, ela perde a razão, ela perde o raciocínio, ela não consegue comparar coisas. Daí essa afirmação infantil desse senhor aí, dizendo que um amigo que ele conheceu aí, um amigo dele em Florianópolis, era pobre, era servente, depois passou para ser gerente de uma empresa, que ele ficou aí depois rico, com vários carros, a empresa dele é própria dele, fazendas, mansões, etc. Tudo isso por causa da crença dele em Nossa Senhora Aparecida. E o Edson Martins, que é ateu, que ele usa a razão, ele usa o raciocínio, ele usa a inteligência, o Edson Martins diz, até interroga o senhor aí, ele diz que com certeza aquele amigo dele ficou rico não por ter fé, por acreditar em Nossa Senhora Aparecida, mas por ter trabalhado. Então, quando uma pessoa diz que fulano de tal ficou rico por causa de um santo qualquer, santa ou um Deus, quando a pessoa diz isso, dá pena. É para você sentir pena dessa pessoa, porque ela é enganada por líderes religiosos aí. Para florear um pouco, vamos aqui de novo, o Freud, que explica muito bem, olha aqui o Freud, que explica muito bem o comportamento aí desse cristão católico. Em seu livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que se refere Freud é a religião. Freud, como todos sabem, foi o pai da psicanálise, ele criou a psicanálise. A psicanálise está dividida entre antes de Freud e depois de Freud, tá? Depois de Freud, antes de Freud, nada. Depois de Freud, a psicanálise. Pois bem, e Freud, ele era ateu e judeu. Foi perseguido aí pelo Adolf Hitler e quase foi pego. A mesma sorte aí, algumas irmãs dele não tiveram a mesma sorte, mas ele foi salvo. Ele fugiu de Viena, onde ele estava, e foi para a Inglaterra. Muito bem, na página 88 do livro de Freud, eu já li isso aqui em alguns vídeos aí, anteriores, ele diz assim, escute bem, você vai entender o comportamento desse cristão católico. O Freud diz assim, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas. Entendeu aí como Freud explica o comportamento aí desse cristão católico? O Freud diz que nenhum homem racional se contenta para a tomada de seu partido, para analisar uma coisa, nenhum homem racional se contenta com fundamentações miseráveis, com argumentações infantis. Esse homem racional, ele perde essa racionalidade quando ele entra numa religião, numa crença religiosa. Aí ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis, com argumentações infantis, que é o caso desse senhor aí. Quando ele diz que um amigo dele ficou rico graças à ajuda de Nossa Senhora Aparecida, esse cidadão aí está mais perdido que cego em tiroteio. Se ele pensasse bem, ele veria que a quase totalidade, ou um número muito grande de adoradores de Nossa Senhora Aparecida, em vez da riqueza, estão na maior pobreza do mundo. E é o que eu vejo sempre aqui. Eu vi em Sobral, onde nasci, em Fortaleza, aqui em Brasília, a gente vê um exército de cristãos católicos, devotos de Nossa Senhora Aparecida, que vivem uma vida aí muito difícil. Não tem residência alguma, um imóvel próprio, não tem carro, não tem um emprego com salário decente, moram aí em lugares horríveis, ao lado de esgotos abertos, etc. Pessoas aí que estão trabalhando, que saem de casa de madrugada para trabalharem,
trabalham pela manhã, à tarde, só retornam a casa à noite e moram em favelas, em lugares ali inapropriados para a convivência humana. E essas pessoas são aí um número muito grande. Essas pessoas são devotas de Nossa Senhora Aparecida. Se esse cidadão pensasse, raciocinasse, ele veria que inúmeras pessoas aí que são milionárias não são devotas de Nossa Senhora Aparecida e são milionárias. Pessoas ateias aí muito ricas. Então, riqueza patrimonial nada tem a ver com deuses, anjos, santos e santas. Deuses, anjos, santos e santas não existem, são produtos da imaginação humana. Então dá dó, dá pena ver um cidadão desse aí dizendo que outra pessoa, por acreditar em Nossa Senhora Aparecida, essa pessoa aí teve ganhos patrimoniais aí, fazendas, mansões, etc. Isso aí, muitos líderes religiosos, principalmente evangélicos, usam essa enganação aí para ludibriar fiéis, dizendo que se eles acreditarem em Deus, se eles doarem ali alguma coisa para Deus, eles receberão em dobro. E isso aí é uma mentira deslavada. Então dá pena ver pessoas assim como esse cidadão aí que conversou com Edson Martins. Certinho? Portanto aí mais um vídeo e muito obrigado.